Fala galera, então é isso, olha só, vou falar sobre lançamento oblíquo com vocês. O lançamento oblíquo ele é a junção de dois movimentos, né? Ele é um movimento vertical e um movimento horizontal. A gente vê a bolinha executando uma parábola, mas na verdade na hora de estudar a gente vai tratar como se fosse um movimento de subida e descida e ao mesmo tempo um movimento horizontal. A gente vai separar os movimentos e estudá-los separadamente, apesar de saber que são dois movimentos que ocorrem simultaneamente, tá? Então essa bolinha, ela faz esse movimento aqui de parábola, isso aqui é o lançamento oblíquo, só que eu vou pensar na bolinha subindo e descendo e ao mesmo tempo andando para o lado, né? Faz sentido. Se ela sobe, desce e anda para o lado, juntando esses dois movimentos dá uma parábola. Perfeito. No movimento vertical existe uma aceleração, que é a aceleração gravitacional. Então no movimento vertical, né, como tem uma aceleração constante, lá o movimento que ela vai executar é um movimento retilíneo uniformemente variado. Agora no movimento horizontal não tem aceleração, né? A aceleração que poderia ter na horizontal seria uma possível resistência do ar, mas a gente despreza essa resistência. Então, na horizontal, o movimento é retilíneo uniforme. Ou seja, ela vai ter uma velocidade na horizontal constante. Como assim uma velocidade na horizontal? Eu vou te dar a velocidade inicial da bolinha, vamos supor, um goleiro bate um tiro de meta e aí ele chuta a bola com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, inclinado de 30 graus com a horizontal. Então, eu já disse para você que a velocidade inicial está inclinada, né? Ela não é nem horizontal nem vertical, ela está inclinada. O que eu vou ter que fazer para poder estudar o lançamento oblíquo? Eu vou ter que pegar essa velocidade e decompor ela, eu vou ter que dividir ela. Isso é uma propriedade vetorial. Todo vetor pode ser decomposto em dois vetores perpendiculares entre si. Eu coloquei aqui, ó. Como é que é essa propriedade de vetores? Suponha então aqui que eu tenho a velocidade V0 e ela está inclinada de um ângulo θ, certo? Eu quero dividir essa V0 em duas. Ó. Eu quero pegar essa V0 aqui, quebrar ela, acabar com ela e ficar com uma na direção Y e uma na direção X, que eu vou chamar de V0Y, que é a velocidade inicial na vertical, né? É a velocidade com que a bolinha vai começar a subir. E Vx, que é a velocidade na horizontal. Veja que eu não chamei de V0x, né? Porque na horizontal não faz sentido você chamar velocidade inicial ou final. Afinal de contas, na horizontal, a velocidade é constante. Então, o Vx vai ser sempre Vx. Por isso que eu não chamei de V0, eu chamei só de Vx porque é a única velocidade. Na horizontal ela é constante. Agora, na vertical não. Conforme a bolinha vai subindo, a velocidade da vertical vai sendo freada pela gravidade. Lá na altura máxima, a velocidade na vertical é 0. E depois na descida, essa velocidade vai aumentando por conta da gravidade. Então, na vertical, o movimento é variado, a velocidade varia, né? Na horizontal, não. Perfeito. Como é que eu faria isso aqui? Vamos pensar primeiro na matemática, tá? Depois eu vou te mostrar o macetinho que fica mole. Mas qual é a matemática da parada? Pensa nesse triângulo, retângulo que ficou formado aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui para poder marcar, ó. Pensa nesse triângulo formado aqui, nesse triângulo retângulo. Aqui tem um ângulo de 90 graus, o V0 é a hipotenusa, o cateto adjacente ao θ é Vx e o cateto oposto ao θ é o Vy. Tem o mesmo tamanho do Vy. O Vy está aqui, o V0y. Certo? Então eu vou usar a função seno, função cosseno. Ó. Se eu pegar o cosseno desse ângulo aqui, ele é cateto adjacente sobre hipotenusa. Vx sobre V0. E o seno dele? O seno dele é cateto oposto sobre hipotenusa. V0y sobre V0. Cateto oposto sobre hipotenusa. Bom, como eu quero descobrir quem é Vx e quem é V0y, eu vou passar esse cara para lá multiplicando. Então eu descobri quem é Vx e quem é V0y. É o V0 cosseno e o V0 seno. Na verdade, sempre que você decompor um vetor, eu te dou o vetor e te dou o ângulo. Sempre que você decompor o vetor,
as duas componentes, uma delas vai ser V0, ou seja, o vetor vezes o cosseno do ângulo que eu te dei, e a outra vai ser o vetor vezes o seno do ângulo. Então uma vai ser V0 cosseno, a outra vai ser V0 seno. Lá na frente a gente vai fazer isso, por exemplo, com as forças, porque a força também é uma grandeza vetorial, né? O peso, por exemplo, lá no plano inclinado, vou ter que decompor o peso, né? E aí vai de novo, as componentes vão ser peso vezes cosseno do ângulo, peso vezes seno do ângulo, sempre, né? Esse vetor aqui vai morrer, acabou ele, eu transformei ele nesses dois, e esses dois vão ter esse valor. A parada é saber quem vai ser a cosseno e quem vai ser a seno, né? Ao invés de você ter que ficar fazendo esse triângulo e pensando nisso toda hora, tem um macetinho que sai mais rápido. A componente que está colada ao ângulo vai ser a componente cosseno. E a componente que está separada do ângulo vai ser a componente seno. Se ligou? Colada, cosseno. Separada, seno. Por exemplo, olha para cá. Eu te dei esse vetor e te dei esse ângulo. Então, quando eu decompor o vetor, tá vendo que tem uma componente, né? A componente x, que ela está colada ao θ? Ela está do ladinho do θ? A componente que estiver colada ao ângulo é a componente cosseno. A componente que estiver separada, aqui tem um espaço, ó, vai ser a componente seno. Certo? Então, ó, V0y e Vx. Eu tenho a V0 seno e a V0 cosseno, que são as duas componentes, tá? Qual é a parada? O alcance, muitas vezes aparece, alcance vai ser a distância que a bolinha vai percorrer na horizontal, né? Que eu vou chamar de ΔSx. E a altura máxima da bolinha vai ser a distância que ela vai percorrer na vertical. Eu vou chamar de ΔSy. Quais as equações que eu vou usar? Aqui, ó. Na vertical eu vou usar as equações do move, né? Aquela lá da função horária da posição, a função horária da velocidade e aqui a equação de Torricelli. Lembrando que você vai pensar ou na subida ou na descida, né? Por exemplo, se eu estou pensando na subida, a velocidade inicial é V0y, mas lá em cima, lá no final da subida, a velocidade na vertical é zero, né? Porque a bolinha vai subindo, pensa só na subida dela. Ela vai subindo, vai sendo freada, 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 e lá no ponto máximo, a velocidade dela seria zero na vertical. Na horizontal nunca muda. Na horizontal a velocidade é constante. Então é mais ou menos isso, ó. Quando essa bolinha chegar aqui em cima, ó lá, ela continua tendo uma Vx, ó, que tem o mesmo tamanho, né? Ou seja, tem o mesmo valor sempre, é constante, mas aqui em cima, Vy é zero. Quem é Vy? É a velocidade no final da subida. Se eu tratar então com a subida, esse cara vai ser zero e esse cara vai ser o V0 seno. E a aceleração é menos g na subida, né? Porque a gravidade está freando. Se eu tratar na descida, a velocidade inicial da descida é zero e a velocidade final, ó, quando a bolinha chegar aqui embaixo, ela continua tendo Vx, né? Ela continua tendo a mesma velocidade na horizontal e ela vai ter uma velocidade aqui na vertical, ó, que é a mesma velocidade que ela saiu. Por quê? Lembra quando a gente falou de lançamento vertical, né? Se eu taco uma bolinha para cima, ela freia, 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 depois ela acelera, 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 e ela volta para minha mão com a mesma velocidade que saiu. Então essa velocidade aqui no final vai ser o V0y. Vai ser a mesma velocidade lá. Portanto, quando você trabalhar com a vertical, cuidado, pensa se você está trabalhando ou com a subida ou com a descida. Na subida, essa é a velocidade inicial e essa é a final. Na descida, zero é que passa a ser a velocidade inicial e V0y é que vai ser a velocidade final da descida, certo? E também na descida, a aceleração vai ser g, não vai ser menos g, né? Ela vai ser positiva, tá? O tempo de subida é igual ao tempo de descida, então se por acaso eu peço o tempo de voo, eu posso trabalhar ou com a subida ou com a descida e multiplicar por 2. Tempo de voo ou tempo no ar, né? É o tempo da subida mais o tempo da descida. E na horizontal, mestre, aqui, ó,
aqui. Na horizontal, cara, não tem o que fazer, né? É movimento uniforme, então só pode ser ΔS igual a VT. Só que o ΔS da horizontal vai ser chamado de alcance e a velocidade da horizontal é o Vx. Veja que na vertical eu não vou trabalhar mais com V0, eu vou trabalhar só com V0Y, que é esse cara aqui, certo? Uma vez que eu peguei a V0 e dividi em duas, esse cara morreu, ele não existe mais. A velocidade V0 morreu. Agora você tem, a bolinha tem duas velocidades, uma que faz ela subir e outra que faz ela andar para o lado. Então no movimento vertical eu vou usar a velocidade vertical e no movimento horizontal eu vou usar a velocidade horizontal, certo? Então, ó, ΔS igual a VT, que é o do sorvete, né? A função horária do movimento uniforme, né? A função horária da posição. Então, ΔS igual a VT, o alcance vai ser igual a velocidade horizontal. Agora, muito cuidado com esse tempo aqui, ó. Esse tempo aqui, que eu chamei de tempo no ar, lembre-se, o alcance, ele acontece, né? A bolinha anda para o lado durante a subida e durante a descida. Então, o deslocamento na horizontal, ele vai acontecer durante esse tempo total que a bolinha está no ar, né? O tempo de voo. Ou seja, esse tempo no ar aqui, ó, ele é o tempo da subida mais o tempo da descida. Show de bola? Bom, essa daí é a teoria, tá? Eu vou daqui a pouco fazer um vídeo, vou cortar para não ficar muito grande, depois é ruim para colocar aí no site e tudo mais. Mas eu vou cortar aqui agora, daqui a pouco eu vou mandar um vídeo fazendo um exercício, fazendo um exemplo. Valeu, galera!